Bom, então a prática da nossa semana é fazer exatamente o que a gente acabou de discutir, né? Conectar com o banco de dados MySQL e enviar os dados e gravar os dados do formulário nesse banco. Ok? Bom, então vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu Notepad++, a gente vai usar aqui um formulário igual, muito parecido com aquele da aula anterior, só que eu modifiquei aqui esse formulário exatamente para conter os dados. Vou retornar lá, para conter essa estrutura aqui desses campos, ok? Então veja que eu criei aqui, né, uma label nome, e-mail, telefone celular, data de nascimento, e criei aqui os input type text, né, necessários aqui, um nome, e-mail, um telefone, um celular e uma data de nascimento, ok? Os seus respectivos ID aqui, e inicialmente aqui inicializando esses campos de inserção no formulário, né, com valores aqui em branco, né? Então, esse é um formulário aqui bem simples. Eu coloquei aqui num diretório chamado semana 5 e lá está o meu formulário HTML. Ok? Eu cliquei aqui, no final criei aqui um campo input type submit, aceitar e cancelar, né? Nada de nenhuma novidade aqui em relação ao código HTML, a um código HTML puro, né? Acredito que vocês não tenham nenhuma dificuldade em relação a isso. Eu vou colocar aqui meu localhost, semana 5, barra formulário.html. Ok? Então tá aí o meu formulário. Nenhuma dificuldade em relação a isso, igual que a gente fez na aula anterior. O que a gente fez na aula anterior era fazer com que os dados que eu colocasse aqui, né, digitasse, ao clicar em aceitar, né, o action do formulário seria enviar para uma página chamada processadados.php através do método post, do qual a gente vai utilizar aqui para enviar oculto, né, por uma questão de segurança. E esse processadados, simplesmente ele criava variáveis locais para receber os dados desse formulário, certo? Mas como a gente discutiu na aula de hoje, esses dados, ao final da execução, são perdidos, eu não tenho como recuperá-los. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a mesma coisa, só que depois de armazenar esses dados em variáveis locais, a gente vai fazer com que esses dados dessas variáveis sejam armazenados em campos do meu formulário. Ok? Bom, para isso a gente vai inicialmente aqui, eu vou abrir uma outra aba. Vocês podem digitar simplesmente localhost, ele vai abrir a página aqui do EasyPHP que está rodando, observem, né? Lembrando aos alunos, se o EasyPHP está executando, se não vocês, né, abram ele. Vou clicar aqui nessa páginazinha home aqui, né? Não sei se está dando para vocês verem aí. E aí ele abre aqui os módulos que estão instalados do EasyPHP. Veja que existe o módulo, né, do PHPMyAdmin, que é um módulo aqui que eu posso gerenciar o meu banco de dados MySQL. Tá? Então ele vai abrir direto aqui, né? A senha está zerada. Se eu quiser ver aqui os usuários, ó, do meu banco, tá? Ele vai mostrar os usuários, ó, root, localhost, né? 127.0.0.1, e a senha não tem senha. Tá? Então, logicamente, como eu disse para vocês, o ideal seria vocês editar esses privilégios, criar uma senha forte aqui para o root, criar um outro usuário, com menos privilégios, que os privilégios, por exemplo, sejam executar apenas um determinado banco, né, da tua aplicação. Tá? Mais uma vez, volto a dizer que aqui o curso não é de banco de dados, né, vocês têm que ter uma pequena noção aqui, pelo menos, para a gente fazer o nosso exemplo. Bom, então nós iremos criar o banco, né? Aplicação web, clicar aqui no botão criar, já deu a mensagem que foi criado. Veja que já aparece aqui uma opção para você criar tabelas dentro desse banco com aplicação web. Então, vou criar uma tabela, né? Como a gente definiu lá na nossa estrutura. O nome da nossa tabela será contatos, e os campos também estão lá definidos no slide, ID, nome, e-mail, telefone, e aí vai faltar celular e data de nascimento. Então eu vou adicionar aqui mais duas colunas, dois campos na minha tabela: celular, data de nascimento. Ok? Eu vou só alterar agora aqui os tipos, né? Então esse primeiro tipo é inteiro,
ele vai ser a minha primária key, né, minha chave primária da minha tabela, e eu vou marcar aqui para ele ser auto-incremento. Eu não precisar estar digitando esse código aí para ele. Os outros aqui vão ser do tipo varchar, conforme a gente define na nossa estrutura, exceto a data de nascimento, que será do tipo date. Bom, o nome eu vou colocar aqui um varchar de 80 caracteres, esse aqui de 50 caracteres, esse de 20 caracteres, 20 caracteres também para o celular. Ok? Então, após digitar o nome da tabela, inserir aqui a quantidade de colunas, né, ou seja, campos que eu vou precisar. Então, minha tabelazinha aqui tem 6 campos, eu vou simplesmente clicar no botão salvar. Então, observe que ele vai criar a tabela, né, dentro da aplicação web, né, então ele já criou uma tabela chamada contatos. Então, se eu clicar aqui em contatos, eu já posso fazer, né, utilizar comandos SQL normais, né, inserir, excluir, enfim. A gente vai fazer isso lá no nosso formulário. Ok? E agora a gente vai fazer a nossa conexão com o banco, né? Como a gente viu nos slides. Eu vou criar um arquivo. Vou chamar esse arquivo de... Vamos salvar ele aqui dentro de semana 5. Processa dados.php. Ok? E aí então eu vou fazer os passos necessários para conectar o banco, escolher o banco, né? Fazer a MySQL query que eu quiser e retornar os resultados. Ok? Eu vou usar aqui a tag PHP. Então aqui eu vou inicialmente, como a gente viu, certo? Vamos ver lá, ó, no meu formulário, quem vai processar esses dados, né? Processa dados.php, né? Então eu crio o arquivo aqui com esse nome, que é o que vai receber. E aí eu vou colocar inicialmente a necessidade de receber os dados do formulário, como a gente já aprendeu na aula anterior. Ok? Então eu vou criar uma variável aqui local nome, do qual vai receber o método que eu utilizei lá no formulário, é o post. Ok? E o nome lá do campo no formulário é nome. Bom, então, nenhuma novidade, isso a gente aprendeu na aula anterior. Então, eu vou copiar e colar aqui. Já que nós vamos precisar aqui de 5 campos. Então os campos são e-mail, telefone, celular, data de nascimento. Bom, professor, lembrando, o que faz mesmo isso? Os dados que forem digitados, né, nesses input text, type text aqui, né, com esses campos serão armazenados nessas variáveis aqui através, né, da função do método post, né, está lá no meu formulário também, post, igualzinho a gente fez na aula anterior. Okay? Vou colocar aqui no ali embaixo. Então a partir de agora a gente vai fazer com que esses dados que foram recebidos pelo método post, né, e armazenados nessas variáveis locais possam ser gravadas no banco. Vamos então lá fazer o
que é necessário. Então, lembrando, o que é necessário primeiro? Fazer a conexão com o banco. Então, a gente vai criar uma variável local aqui chamada conexão, vai utilizar, certo, a função mysql underline connect, ó, veja que ela já aparece aqui, e vou colocar como parâmetro, né, como a gente discutiu, o nome do host, que está o banco, local host, certo? Vírgula, o nome do usuário, lembrando, é o usuário root, e por fim, sem espaço, cuidado, né? 2 aspas, para indicar que essa senha está em branco, lá no banco. Então, só com isso, eu consigo fazer, tá, uma conexão com esse banco, né, que está rodando aqui na minha máquina, que é o padrão aqui, quando eu instalo o meu EasyPHP. Em seguida, eu vou criar uma variável local também, banco, agora, para receber a função MySQL, os valores da função MySQL select db, ó, também já aparece, e aqui, como é discutido, a gente deve colocar como parâmetro simplesmente o nome do banco. O nosso nome do banco é o nome do banco, aplicação web, ok? Aplicação web, ok? Bom, em seguida, o terceiro passo que a gente discutiu, né? Ok? É utilizar a função MySQL Query. O que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou armazenar uma string com um comando SQL, uma variável que eu chamei de query. Certo? No caso, essa função, essa string, ela vai ser passada, como vai ser utilizada como parâmetro na função MySQL Query, e seria uma função para inserir exatamente os contatos nessa tabela, né, na tabela contatos. Na tabela contatos do meu banco aplicação web. Okay? Então a minha string vai ser assim: insert, veja que é uma string, vamos já entender por que eu estou colocando essa string aqui, depois ela vai, essa string todinha vai ser passada como parâmetro na função MySQL Query. Então eu vou utilizar aqui um comando SQL comum, né? Inserir dados na tabela, insert int contatos, que é o nome da minha tabela, eu quero inserir dados na tabela contatos, eu vou colocar, né, o nome dos campos que eu quero adicionar. Data nascimento. Ok? Até aí nenhum problema, né? Vou colocar aqui na linha de baixo, poderia estar continuando o comando, vou colocar aqui só para ficar melhor de vocês visualizarem. Mas tanto faz eu colocar em sequência, na mesma linha, ou aqui embaixo vai a mesma coisa. Tá? Então eu vou inserir, né, dados na tabela contatos, nesses campos, e os valores serão os dados que foram passados, que estão armazenados nas variáveis locais, que foram recebidos via post. Tá? Então, como eu já tenho aqui uma string, esses valores aqui eu vou colocar aspas simples, para ele poder entender, né, que são as minhas variáveis. Ok, ó. E aí eu coloco o nome de todas as variáveis acima que receberam os dados do formulário. E-mail, ficou faltando a aspa. O que mais? E-mail, telefone, e celular, não é isso? Por fim, data nascimento. Ok? Bom, até aqui eu tenho aqui o que eu vou passar dentro, né, como string para ser armazenado nessa variável aqui que eu chamei de query. Ok?
esse é o comando, eu fecho aspas para dizer que eu terminei a minha string, certo? E ponto e vírgula, porque é o ponto e vírgula aqui do PHP, né? Da linha PHP aqui do meu comando, né? Como todas as outras linhas PHP a gente aprendeu, tem um ponto e vírgula, ok? Então lembrando, esse ponto e vírgula aqui é a finalização do comando PHP, e esse ponto e vírgula aqui é a finalização desse comando insert de contatos na tabela contatos, né? Que está dentro da string. Ok? Bom, então deixa eu só verificar aqui. Todos estão separados por vírgula, entre aspas simples. Todos têm o dólar aqui, que é exatamente referenciando os dados que foram recebidos via push aqui nessas variáveis locais. Então, pessoal, vocês estão vendo, é bastante simples até agora, né? O que eu fiz foi, primeiramente, para facilitar aqui, quando eu for utilizar o próximo comando, que é o MySQL Query, eu simplesmente vou colocar essa variável $query como parâmetro que já vai receber essa string todinha aí, que é fazer essa inserção dos contatos. Ok? Bom, então agora, por fim, eu vou criar aqui uma variável rs, result7, como a gente viu lá. Volto a dizer, poderia ser um outro nome, tá? Que vai armazenar os dados da função MySQL Query. O que a função MySQL Query vai fazer? Vai fazer um comando SQL comum. Mas esse comando SQL eu poderia colocar aqui diretamente, como eu coloquei, digitei acima? Poderia. Mas aqui, para fins de organização, eu vou colocar aqui embaixo. Simplesmente assim. O parâmetro que ele vai executar é o comando que está na variável query que eu digitei, né? E armazenei todinho ali nessa variável query. Ok? Então, ponto e vírgula. E aí, então, os dados que forem recebidos no formulário, que forem armazenados nessa variável, vão ser inseridos no banco, né? Porque eu executei aqui essa função MySQL Query, que é a função que eu posso digitar qualquer comando para o banco. Eu vou dar aqui só uma mensagem echo dados gravados no banco, tá? Pronto. E seria só isso. Eu acredito aqui que isso é suficiente para a gente fazer com que a nossa aplicação receba esses dados. Então vamos só conferir, né? Então eu tenho um banco aplicação web lá, tenho. Eu criei lá, né, nesse banco, a aplicação web, uma tabela contatos, criei. A tabela contatos tem esses campos? Certamente que tem, né? Nós fizemos isso lá. Tá? Eu tenho as variáveis, né, que receberam os dados que o usuário digitou no meu formulário para gravar, né? Existem essas variáveis? Existem. Então, aqui essas variáveis locais. Então, quando eu executar esse comando aqui como parâmetro, ele vai gravar os dados do banco. Então, eu vou salvar tudo, tá? Processa dados.php, e aí vamos fazer um teste. Colocar aqui o celular, uma data de nascimento. Eu vou colocar ela aqui formato americano para não dar problema lá no banco, já que eu não alterei lá o formato, né? O padrão do MySQL é o banco de dados, né, padrão americano. Então é invertido, né, ano, mês e dia. Ok? Bom, então eu vou clicar aqui em aceitar. E ele vai mandar os dados desse formulário, né, lá para o processadados.php. Então foi enviado e ele chegou lá até aquela última mensagem lá do echo, né, dados gravados no banco. Então a gente vai simplesmente aqui conferir se aqueles comandos acima, né, que são esses comandos aqui, eles estão, né, eles foram executados, né, e essa query aqui que foi passada como parâmetro, né, efetivamente executou esse comando de inserção no banco. Vamos verificar lá no banco. Okay. Eu vou aqui na minha tabela contatos. Então observem, ok, já aparece aqui, né, aquele registro que eu acabei de inserir.
Então vamos inserir mais um dado para a gente perceber que na hora que a gente, né, utilizar aqui o formulário, aqui, fazer o envio, colocar aqui um número qualquer, vamos enviar novamente, tá? Vou lá pro PHP MyAdmin, ok? E vou, como eu já executei o comando, né, eu vou executá-lo novamente aqui para ele retornar. Tá? Observem aqui que executando novamente o comando, para fazer a consulta no banco, retornar os valores da tabela contato, certo? Ele já retorna aqui 2 registros. Ok, pessoal? Então, essa aula de hoje, a gente fez essa conexão com o banco, essa inserção. Nas próximas aulas nós vamos utilizar o CRUD, né, que são outras operações com o banco de dados. Então, até a próxima e boa semana a todos.